Agora, na Timbira FM, você ouve Maranhão de Oportunidades. Personagens da história recente do nosso estado. Produção e apresentação, Taylor Froz. Boa tarde, queridos ouvintes. Essa é a Rádio Timbira FM e eu sou Taylor Froz, apresentando o podcast Maranhão de Oportunidades. Se liga aí, você que gosta de saber sobre as novidades do mundo dos negócios. Aqui a gente vai falar sobre empreendedorismo, inovação, ambiente de negócios e, como sempre, traz para você entrevistas com os atores mais importantes do cenário econômico do Maranhão. A gente adora conversar com quem trabalha pelo desenvolvimento desse estado. Aliás, o Maranhão apresentou o maior crescimento do PIB no Nordeste no ano de 2023, subindo 2,9% em relação a 2022. Apresentou também desemprego em queda e foi segundo do Nordeste em volume e valor de exportações. A Maranhão Parcerias é uma empresa pública que tem se destacado como um instrumento de gestão de negócios públicos e construção de novos negócios com o setor privado, um agente do empreendedorismo no estado. Para conversar com a gente sobre a Maranhão Parcerias e sua atuação, está em nosso estúdio Cassiano Pereira Júnior, que é o presidente da empresa. Boa tarde, Cassiano. Obrigado pela sua presença. É um prazer recebê-lo aqui no podcast Maranhão de Oportunidades. Boa tarde, Taylor. Boa tarde a todos os ouvintes dessa rádio maravilhosa, a Rádio Timbira. E é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês e trazendo que a Maranhão Parceria, essa empresa fantástica aqui do nosso governo, o governo do governador Carlos Brandão, tem feito aí pelo nosso estado, desenvolvendo cada vez mais. Rádio Timbira FM, que integra a Secretaria Estadual de Comunicação, comandada pelo jornalista Sérgio Macedo. A direção-geral da rádio é da jornalista Maria Espíndola. O radialista Robson Júnior está na direção de programação e o jornalista Zema Ribeiro na direção de jornalismo. Nosso coordenador técnico é o Antônio Carlos Macarrão. Taylor Froz, este apresentador que vos fala. Comigo aqui no estúdio, na técnica, Mariano Rosa e Leônidas Costa. E claro, meu entrevistado de hoje, que é Cassiano Pereira Júnior. Ele é graduado em Administração de Empresas, especialista e mestre em Negócios Internacionais, foi secretário de Indústria e Comércio do Estado do Maranhão, foi assessor estratégico da Vice-Governadoria e foi superintendente da FIEMA. Com a agenda movimentada que a Maranhão Parcerias tem exibido, não foi tão fácil encontrar um tempinho para vir conversar com a gente, né, Cassiano? Então, mais uma vez, obrigado a você pela sua presença no nosso podcast. Taylor, que eu agradeço. Agradeço a oportunidade de trazer mais informações cada vez mais aí para toda a população maranhense. Presidente, a Maranhão Parcerias foi instituída em 2019. Para quem ainda não conhece a MAPA, conta para a gente um pouco do que é essa empresa, como ela funciona e qual a finalidade dela. Pronto, perfeito. Como tu falaste, a MAPA ela foi criada em 2019. Na verdade, o estado do Maranhão ele já possuíam outras empresas do estado, como a Coab, Marp, outras também. E em 2019 foi feita uma congregação de todas essas empresas. E aí surgiu a MAPA. E a MAPA tem a finalidade não apenas de gerenciar o passivo das pessoas, né, que trabalhavam nessas empresas, mas também de gerenciar a parte imobiliária do estado. Até para quem não sabe, as Coabs são os bairros, né, daqui da nossa cidade, não só aqui na cidade, mas tem também Imperatriz, tem em outras cidades, existem esses bairros Coabs, e a MAPA, a antiga empresa, fazia essa gestão desse imobiliário, né, desses imóveis. E com isso a gente trouxe para a MAPA também essa gestão. Então, a gente gerencia não só as pessoas, mas também gerenciamos esses imóveis, onde a gente tem feito algumas regularizações fundiárias, né, tanto na linha do que, como nosso governador Carlos Brandão tem feito com o secretário Anderson do ITERMA, ele também tem feito muito essa parte de regularização fundiária com a parte rural. E a gente, na parte dentro das cidades, né, desses bairros. E uma outra funcionalidade, uma outra função, outro objetivo que a MAPA traz é justamente de fazer essa parceria público-privada, trazer projetos de parceria público-privada. E é muito interessante quando a gente fala de parceria público-privada,
porque a gente tem toda uma metodologia em volta das PPPs. Tem todo um rito que precisa ser seguido, ser acompanhado e executado para que se de fato torne uma parceria público-privada. Só que não somente isso, a MAPA também exerce algumas atividades de parceria mesmo com os empresários, o setor empresarial. Então eu tenho muita honra de poder participar e transitar nesse meio privado aí com o setor que desenvolve, né? Eu acabo brincando muito, dizendo para a minha equipe que o governo, a gente tem que dar as facilidades e trazer as oportunidades para o setor privado poder executar o seu papel, né? Eu acabo dizendo até que o governo não gera o PIB, quem gera o PIB é o setor privado. Então, a gente tem que dar os meios necessários para o setor privado poder desenvolver cada vez mais o que, de fato, eles sabem fazer. E aí a gente entra com as parcerias público-privadas, entramos com serviços que oferecemos para o setor privado, entramos com serviços que auxiliam o governo, trazendo mais investimento, né, de fora, e com isso a gente acaba movimentando toda a economia nessa linha de trabalho. Quanto ao serviço TaxiGov, que eu vi a MAPA divulgando na mídia, a criação desse serviço no estado do Maranhão, algo que atende os servidores, explica para a gente, ele foi criado pela MAPA, como ele funciona e quem pode se cadastrar para usar essa plataforma. Pronto. Como eu falei, a MAPA ela não desenvolve apenas as parcerias, mas nós desenvolvemos também serviços que atendam não só ao governo, mas também o setor privado. Né, como dito, o TaxiGov é um serviço que a MAPA tem, onde ela fez uma parceria com alguns operadores de serviço de deslocamento, de mobilidade. Nesse caso, nós temos o LigTaxi e a Uber. A Uber acaba sendo a mais usada, até porque, de fato, é um serviço mundial, né? Esse serviço, a MAPA, ela tem um contrato com a Uber, onde é disponibilizada uma tarifa diferente para a MAPA. A MAPA, por si, ela presta serviço para o governo, através da SEAD, onde as secretarias, hoje nós temos 40 órgãos vinculados, né, que aderiram a esse serviço, que é gerenciado pela SEAD, e com isso eles têm o acesso a essa plataforma. A plataforma é a mesma do Uber, só muda o perfil de utilização e aí o funcionário passa a utilizar esse serviço para fazer a sua movimentação diária no horário de trabalho. Aí tu me pergunta, mas aí qual é a economia que a gente tem? As secretarias, elas passam a deixar de depender de carros para poder fazer esse deslocamento, fazer essas movimentações dos servidores, passa a ter uma tarifa diferenciada. Hoje a tarifa do Uber está em torno de mais ou menos uns R$ 2,20, se não me engano, a memória, por quilômetro. Então a gente tem uma redução significativa para o custeio das secretarias com relação a esse deslocamento. E o servidor pode utilizar esse serviço em outros estados. Quando ele estiver fazendo um trabalho, uma viagem a trabalho, que vai precisar se deslocar, ele pode utilizar também em outros estados e até fora do país, caso ele venha fazer alguma viagem internacional a trabalho. Então é um serviço que a gente visa trazer economicidade para o estado, né, da melhor forma possível, reduzindo. E aí, com isso, possibilita a gestão desse manuseio. Até porque a secretaria tem a gestão da plataforma, ela sabe quem são os servidores que estão pegando esse serviço, que estão utilizando o horário que foi, tem toda a trajetória, ele precisa validar aquele deslocamento. Então, é um serviço que não traz somente o benefício da redução do custo, mas também traz uma gestão para o gestor. E outras empresas podem utilizar essa mesma plataforma TaxiGov? Podem sim. Como eu falei também, o serviço que nós desenvolvemos, a MAPA, ela não fica exclusivo às secretarias do governo. Outros órgãos podem utilizar, até mesmo o setor privado. Vamos supor, uma federação da indústria queira contratar esse serviço. Ela pode vir nos contratar. E eu falo uma federação porque aí eu não me limito só ao serviço, só a Federação da Indústria do Estado do Maranhão. Outras federações de outros estados podem contratar também o serviço da Maranhão Parceria. A Maranhão Parceria, como a gente já falou, é uma empresa pública. Ela tem por finalidade gerar retorno para o custeio dela, para se sobreviver. Então, ela tem que gerar receita para que, com isso, ela possa manter e desenvolver cada vez mais novos projetos. Perfeito. Agora, o assunto é muito importante e eu adoro esse tema, sustentabilidade. A gente sabe que a MAPA é o agente financeiro dos créditos de carbono do Estado. Um mercado muito promissor
que está aí sendo cada vez mais regulamentado a nível mundial e a nível nacional também. A gente teve um marco regulatório importante agora, aprovado no Congresso Nacional. Como é que está a política de desenvolvimento desse mercado no Maranhão? Esse é um ponto muito importante para se entender. A política do REDD+, no Maranhão, ela é constituída pela lei, onde o nosso governador Carlos Brandão a instituiu. E nessa lei ela diz que a SEMA, Secretaria de Meio Ambiente, ela vai cuidar da parte legal, né, do marco regulatório, com os comitês, com as reuniões, com as comunidades, para tratar das áreas do Estado. E a SEMA cuida desse mercado regulado, que são as terras de fato do governo. E tem a parte do mercado voluntário. Quais são? São as áreas privadas. Tem as empresas privadas, setor privado, que tem terras e elas têm que manter aquela certa área de reserva. E com isso elas conseguem gerar crédito de carbono. Aí onde entra a MAPA? A MAPA ela entra nessa lei, ela especifica que a MAPA é o agente financeiro. Por ser uma empresa pública, ela consegue fazer essa comercialização desses créditos, tanto gerados pelo governo, pelas áreas do governo, como também pode trabalhar com os projetos do setor privado. Nesse momento que a gente está hoje, nós recebemos a solicitação de uma empresa, uma grande empresa no país, inclusive, para fazer uma parceria com a MAPA, para que eles possam desenvolver esses projetos e, em cima desses projetos, capitanear a venda desses recursos para o setor privado. Então, hoje nós estamos no momento em que está sendo analisada essa proposta que foi enviada para a MAPA, e com isso a intenção é de fato fazer essa parceria com a empresa para que a gente possa não atender somente ao governo, mas também atender ao setor privado. Agora teremos na próxima semana já o Agrobalsas e nós estaremos lá nessa grande feira do agronegócio, e lá nós temos grandes parceiros, grandes empresas já situadas na região que têm interesse em fazer projetos para desenvolver e gerar esse crédito de carbono. Então nós estaremos lá justamente para isso, para começar a capitanear esses projetos, para que a gente possa desenvolver esses projetos e trazer mais recursos para o Estado. Então a MAPA quer criar uma ferramenta, um ambiente de comercialização desses créditos de carbono que seja acessível a todos os atores, todos os empreendedores do Estado, é isso? Isso mesmo, Taylor. Como tu falou, a MAPA ela é uma empresa empreendedora. Eu acredito que vem muito também do que a visão do que o nosso governador Carlos Brandão tem de empreendedorismo, de negócios, de fazer negócio, e a gente vem nessa linha de trabalho. Desde 2017 o acompanho, e aí com isso a gente acaba tendo a mesma linha de trabalho, né? Então, nesse sentido, a gente busca cada vez mais inovar com o que a gente tem desenvolvido dentro da própria MAPA. E essa parceria é muito nessa linha, né, de empreendedorismo. Então, a gente buscou o que estava sendo feito lá fora, nenhum outro estado fez isso. Nenhuma outra empresa pública fez isso. Então, vamos fazer uma parceria com uma empresa que possa montar esses projetos, que tem expertise, que já tem os compradores certos desses créditos de carbono. Bora fazer essa parceria que com certeza vai dar muito certo. Maravilha, sucesso para a MAPA nesse projeto. E agora a gente vai dar uma guinada aqui, vamos mudar de sustentabilidade para eventos. Esse ano nós tivemos uma novidade no Carnaval do Maranhão, que foi um sucesso, né? Os camarotes no Circuito Litorâneo em São Luís, este ano nós tivemos uma novidade no Carnaval. Os camarotes no Circuito Litorâneo em São Luís e também no Lava Pratos em Imperatriz. Algo que já é comum em outras cidades, como Salvador, Rio de Janeiro, Recife, todas têm camarotes, né? Mas que aconteceu pela primeira vez aqui no Maranhão. Me conta um pouco como foi essa iniciativa e fale também dos resultados expressivos e tão positivos que foram registrados nesse carnaval maravilhoso, que foi um sucesso do governo do Estado do Maranhão 2024. Foi um grande sucesso realmente, foi um projeto inovador, empreendedor. Como tu falaste, já vem sendo praticado essa metodologia em outros estados. A gente tem aí o Carnaval de Recife, Rio de Janeiro, que é um grande sucesso. E essa proximidade com o setor privado facilita, né, a gente ter essa visão ampla de como a gente pode contribuir, né, com o Estado. E aí foi quando surgiu a ideia da gente entrar no Carnaval apoiando a SECMA, montando o camarote. Aí como é que surgiu? Mas como que a gente ia fazer? O que a gente ia montar? E aí a equipe se debruçou, pensou, passou umas 2 semanas pensando como a gente fazia. A gente foi atrás, buscou, viu como é que estava acontecendo em Recife, no Rio de Janeiro, Salvador. E aí foi quando a gente,
vamos solicitar uma área do governo, porque a MAPA, né, ela, pelo seu objetivo, ela pode explorar as áreas do governo para justamente desenvolver negócios. Então, vamos buscar essas 2 áreas aqui na litorânea, vamos pedir a concessão, vamos dar para o setor privado explorar por meio de camarote, mas bora fazer um diferencial. Em vez de só eles explorarem, vamos fazer com que haja um retorno também para o Estado. E aí foi quando tivemos o insight de fazer essa modelagem inovadora, né? Onde o setor privado ele tem a possibilidade de também gerar renda, gerar trabalho, porque movimentou bastante a montagem dos camarotes. Para ter uma ideia, teve alguns materiais que eles tiveram que comprar em Teresina, porque na cidade não tinha, já tinha esgotado, a gente não estava preparado, né? A cidade não estava preparada, então tiveram que buscar em outra cidade para trazer mais material para poder montar a estrutura. Então, a gente identifica que é uma oportunidade muito grande do setor privado ganhar dinheiro e também, ao mesmo tempo, contribuir com o Estado. E aí é quando a gente botou onde 25% do lucro líquido do que eles arrecadassem nos camarotes seria revertido para a política pública de saúde. E aí, como o nosso governador Carlos Brandão botou lá na Policlínica São José de Ribamar, uma parte desse recurso foi destinado para lá, para que a gente pudesse equipar toda uma sala de fisioterapia. Pois é, presidente. Então, depois de tantos resultados positivos com os camarotes, a pergunta que não quer calar, todo mundo quer saber, vai ter ou não vai ter camarote no Carnaval 2025? O que os ouvintes podem esperar para o próximo ano? Taylor, eu não vou dar spoiler aqui, mas se eu pudesse dar um conselho para os meus conterrâneos, porque eu sou do Rio de Janeiro, né? Mas daqui do estado, quem sai, eu esperaria antes de comprar algum pacote para o Carnaval, para outra cidade. Foi um bom spoiler. Cassiano, no dia 22 de abril, o governador Carlos Brandão lançou oficialmente a Loteria Estadual do Maranhão, a Lotema. A campanha de lançamento está aí na mídia, está todo mundo acompanhando, que é mais um serviço público que será administrado pela Maranhão Parcerias, né? Nosso ouvinte quer saber como a Lotema funciona e como eles podem fazer suas apostas. Pronto, maravilha. Esse também é mais um serviço que a Maranhão Parceria vem a executar, um serviço. A Lotema é a Loteria do Estado do Maranhão e a MAPA ela vem a explorar esse serviço, né? E aí, mais uma vez, a gente entra com todo o empreendedorismo e com a inovação da gestão que nós estamos trazendo, que é como que a gente vai desenvolver essa loteria. A gente não vai operar. Tem a possibilidade da Maranhão Parcerias operar a loteria, mas a gente entendeu que trazer os operadores, empresas que já exploram essa loteria em outros estados, trazer essa possibilidade para o setor privado também desenvolver esse serviço e também com isso trazer benefícios de retorno para o Estado. Além disso, temos uma camada de gestão, onde os operadores passam as informações para a camada de gestão e a camada de gestão passa as informações para a Maranhão Parceria. Tem toda uma modelagem jurídica e consolidada que dá essa segurança tanto para o apostador, quanto para os operadores, quanto para a MAPA e para o governo. Então, hoje nós temos 4 operadores credenciados, foi feito um credenciamento, que também é uma inovação. Em outros estados, apenas um operador executa toda a loteria do estado. Aqui nós temos 4 operadores executando. O credenciamento que é um processo público de chamamento de interessados. Exatamente. Muito bem lembrado. Foi feito um chamamento e as empresas... É uma espécie de processo licitatório. É um pouco diferente da licitação. Na licitação, geralmente, tem um ganhador que vai, executa o serviço, tem uma concorrência, eles apresentam os valores. No caso da loteria, não. Nós fizemos um chamamento, botamos alguns critérios para que as empresas que tenham interesse em se credenciar por meio de outorga pudessem ter o direito da concessão. Um edital público, né? Foi feito um edital público, um chamamento, exatamente. E eles apresentaram, as 4 empresas apresentaram todos os requisitos dos quais nós identificamos à época que seriam os principais e os mais importantes para ter toda a legalidade da operação do serviço. E aí, com isso, eles se credenciaram, fizeram o pagamento da outorga, enfim, e agora com o lançamento, né, oficial pelo governador Carlos Brandão, eles estão aptos já a operar. Esses 4 operadores, nós temos 6 modalidades aprovadas pela lei federal, que já disponibilizam, né, possibilitam os estados explorarem as suas loterias. Das 6, 4
estão sendo exploradas pelos nossos operadores. Lógico, nem todos vão operar as 4, cada um tem a liberdade de escolher o melhor nicho que ele quer trabalhar, né? E aí com isso eles vão operacionalizar tanto de forma virtual quanto de forma física. E, inclusive, depois do lançamento, a gente disponibilizou o nosso site, lotema.ma.gov.br, onde tem um e-mail onde as empresas e pessoas que queiram ter como ponto de venda a loteria, é só mandar um e-mail, a gente está fazendo um banco de dados, está passando para os operadores, porque isso aí é o papel das operadoras, eles que vão fazer esse contrato com quem vai vender, né, a loteria, e a MAPA entra no papel de fazer essa gestão. A gente monitora os operadores, monitoramos pontos de venda. Na nossa camada de gestão, inclusive, a gente tem todo um georreferenciamento do estado, onde está cada maquininha funcionando, porque com isso a gente trabalha em parceria com a SSP, com todos os órgãos e entes que precisam fazer essa fiscalização até para a gente poder combater os jogos ilegais, né? Isso a gente está tentando trazer cada vez mais segurança para quem está jogando, para o estado e para os operadores. Então a MAPA ela tem essa finalidade, essa função de fazer essa gestão e esse acompanhamento. Lógico, os operadores que não cumprirem com o que está determinado no decreto, na lei, serão punidas, serão notificadas, assim também como os próprios jogadores, né? Com o banco de dados a gente consegue fazer um bloqueio a partir do momento que a gente identifica que está sendo feita alguma irregularidade pelos operadores. Sem contar pela parte da ludopatia. Quem não conhece a ludopatia são as pessoas que têm algum tipo de vício com jogos, né? A gente sabe que isso aí é uma doença. Então, na nossa camada de gestão, a gente também consegue, através de uns filtros e perguntas e respostas, a gente consegue identificar essas pessoas. E aí, com isso, a gente consegue direcionar e trabalhar da melhor forma possível para que isso venha a ser combatido, né? A gente não quer trazer um serviço que traga nenhum malefício para a sociedade. Pelo contrário. A gente tem um serviço que está sendo disponibilizado e, ao mesmo tempo, a gente tem uma responsabilidade ainda maior, que é de trazer essa segurança para os operadores e também para os jogadores. Então está aí a Lotema, um serviço que está sendo instalado com toda a legalidade, com toda a segurança, e fica aí a oportunidade para todos os empreendedores do estado que tiverem interesse em ter um ponto de venda, né? Sim, sim. É só mandar um e-mail para... Pode entrar no nosso site, lotema.ma.gov.br, lá tem o e-mail certinho da Lotema. E eu gostaria só de complementar essa informação, que os operadores, pelo plano de jogos e trabalhos que eles apresentaram, a gente tem uma perspectiva aí de crescimento de trabalho nesses próximos 5 anos, podendo chegar até 50 mil empregos. E de fato é um número muito grande, mas a gente tem que pensar porque é uma cadeia que se movimenta, né? É uma pessoa que está trabalhando individualmente lá com a maquininha vendendo, mas também tem um ponto físico de jogo onde não vai ter só a máquina vendendo o jogo, mas vai ter uma pessoa que vai estar vendendo salgadinho, vai estar vendendo uma bebida, vai estar movimentando, circulando aquela economia. Tem um ponto num cabeleireiro lá que está lá, mas tem uma maquininha vendendo, tem um restaurante ou tem uma lanchonete, uma cafeteria, enfim, qualquer ponto pode ser o ponto de venda. E aí com isso a gente vai movimentando os diretos e os indiretos, que são os prestadores de serviço para essas empresas, né? Então, em 5 anos, a gente tem um ramp-up aí de subida gigantesco. E sempre lembrando, né? São 4 operadoras. Então, quando a gente vê a quantidade para 1, a gente multiplica por 4. Ah, legal. E é uma atividade que tem uma capilaridade muito grande. O objetivo é estar presente, fazer a Lotema presente em todo o território do estado, né? Sim, então, sim. Por isso a projeção é essa. Né? Exatamente. Pegar o estado como um todo, o nosso georreferenciamento, inclusive, o sistema é muito bom. Inclusive, quando passa da fronteira, saindo a máximo 5 metros, o sistema já reconhece que ele saiu da zona de jogo e aí o operador, no caso, o jogador já não consegue acessar mais a plataforma. Então, a gente também tem toda essa preocupação. Agora, Cassiano, voltando a falar de festa popular, vamos voltar lá para a área de eventos. O São João do Maranhão está chegando e o governo do estado está anunciando o maior São João do mundo. O que a Maranhão Parceria está preparando para essa temporada junina? Taylor, tu já percebeu aí que a gente entra em tudo quanto é negócio, né? Eu tenho uma máxima lá na MAPA que eu falo, o pessoal começa a rir, mas eu gosto dessa logo. Eu gosto de falar que eu estou botando a MAPA no mapa. E, de fato, a MAPA ela tem ganhado muito espaço com todos esses serviços, esses trabalhos, esses projetos que a gente tem trazido para desenvolver o nosso estado do Maranhão. E falando São João,
Não diferente do Carnaval, mas a gente está pensando em trabalhar da mesma metodologia. Inclusive, nós estamos com um edital aberto, para quem estiver nos ouvindo aqui, o edital aberto para a captação de patrocínio para o São João. Tem lá todas as regras, tem todos os enquadramentos para poder atender. Quem quiser participar, quem quiser apoiar essa festa popular, essa festa maravilhosa que que nosso estado tem, que de fato é a maior do mundo, tanto pelo tempo quanto pela regionalização que consegue, né, alcançar. Então, a gente estamos trabalhando da mesma forma, né? Tem a nossa modelagem, captação de recursos, vamos entrar apoiando o São João, onde quer que seja determinadas localidades, e a expectativa é muito grande fazer e contribuir cada vez mais com essa festividade. Está todo mundo ansioso por esse Estamos. São João. E com a nossa conversa ficou claro, né, que as parcerias com a iniciativa privada têm dado ótimos resultados. No dia 5 de agosto, começa o Campeonato Mundial de Robótica, capitaneado pelo IEMA, e que será realizado aqui em São Luís, é isso? Como acontecerão essas parcerias público-privadas nessa competição? O que a MAPA está aprontando em relação a esse Campeonato Mundial de Robótica? Esse campeonato, a gente conversa nas reuniões de alinhamento, a gente fala que é a Copa do Mundo da Robótica, porque é uma oportunidade gigantesca que a Criciele trouxe, né? Foi capitaneado ano passado, conseguiu trazer esse Campeonato Mundial de Robótica para o Brasil. É a primeira vez que vai acontecer no Brasil e, graças a Deus, vai acontecer aqui em São Luís, né, no nosso estado. Temos tido reuniões com vários entes, Federação do Comércio, porque vai movimentar o comércio absurdamente, setor hoteleiro, setor de alimentação, então todos eles estão sendo preparados, estão sendo munidos de informação, né, e a Criciele conseguiu aí trazer esse grande campeonato e juntamente com o nosso governador Carlos Brandão aí, que tem sempre direcionado toda a sua equipe para buscar cada vez mais negócios, mais empreendimento e mais desenvolvimento para o nosso estado. E aí a MAPA entra novamente no circuito para poder viabilizar certas parcerias, seja na captação de patrocínio, como também na realização do evento em si, né? A gente busca parceiros para que a gente possa desenvolver a estrutura, possa desenvolver as arenas, né? Porque serão campeonatos. Quem está nos escutando aqui, não sei se já viram, mas tem aqueles campeonatos com arena, onde tem uns robozinhos brigando lá, se destruindo, enfim. Vai ter essas arenas, terão essas arenas também. E aí, com isso, a gente está trabalhando em conjunto com a iniciativa privada para poder desenvolver mais esse grande evento. Como dito também, a MAPA, ela busca trazer o setor privado para dentro das ações do governo, para que a gente possa, em conjunto, o governador Carlos Brandão, ele tem essa visão de que quando se trabalha em conjunto com o setor privado, a gente consegue cada vez mais ir além. E dentro do Conselho Empresarial, onde tem as grandes instituições do Estado, do setor privado sendo representados, muito se debate sobre isso, como cada vez mais o setor privado pode contribuir para o desenvolvimento do Estado. Isso é comum, a gente vê isso muito em outros estados, não só nessa parte de entretenimento. A MAPA está nesse contexto. E cada vez mais trazendo esse desenvolvimento através dessa parceria com o setor privado junto com o governo. Cassiano, um papo maravilhoso, a MAPA com várias ações em andamento, importantes para o desenvolvimento do Estado, para o empreendedorismo, vários setores em que ela tem atuado e trazendo novidades, melhorias, agilidade, gestão inovadora. E foi um prazer ter você aqui e deixo agora espaço para você fazer as suas considerações finais. Bom, na verdade, eu queria mais era agradecer essa oportunidade, desse espaço. Eu gosto muito de participar dessas entrevistas, dos podcasts, porque é mais uma porta de acesso. No caso aqui, eu vou chamar uma janela de acesso para os ouvintes, né? Poderem escutar e entender o que a MAPA pode fazer pelo desenvolvimento do Estado do Maranhão. E o governador Carlos Brandão, aí, ele não tem medido esforços, tem dado sempre o apoio que a gente precisa para poder desenvolver essas parcerias. A gente sempre discute muito sobre os projetos, sobre o que está sendo desenvolvido. A visão dele, como eu falei, é uma visão empreendedora, uma visão de negócios, capitaneando cada vez mais, como eu tive a oportunidade de participar dessas missões internacionais com ele 5 vezes,
que nós fomos buscar investidores fora. Com investidores fora é sempre um pouco mais difícil concretizar, porque não tem só a expectativa nossa de querer trazê-lo, mas aí entra mais a parte da tomada de decisão do próprio empresário, de fazer o estudo, o cenário econômico, o cenário de desenvolvimento do país num todo, né? Então, tem vários indicadores que a gente não consegue gerenciar. Mas o papel está sendo feito. Nosso governador Carlos Brandão, agradecê-lo pela oportunidade de estar desenvolvendo esse grande trabalho à frente da MAPA, e eu tenho certeza que é uma grande gestão e ele está deixando um grande legado aí para toda a população maranhense. Muito obrigado e boa sorte na condução dessa empresa Maranhão Parcerias. E o nosso tempo acabou. A você, ouvinte da nova Rádio Timbira FM 95.5, pela sua audiência, o podcast Maranhão de Oportunidades, deixa um muitíssimo obrigado. Se você tem alguma pergunta, quer mandar uma pergunta para o entrevistado, uma sugestão, um comentário, o nosso e-mail é jornalismotimbira@gmail.com. E o nosso Instagram, gente, é @podcastmardeoportunidades. @podcast Mar de Oportunidades. Vai lá, curte, comenta, compartilha com quem você sabe que vai adorar acompanhar a gente. Você também pode ouvir nossos episódios na íntegra no canal YouTube e canal Spotify Maranhão de Oportunidades. Eu sou Taylor Frois e vou trazer para você na próxima edição, que vai ser no dia 22 de maio, nesse mesmo horário, mais uma entrevista especial. Enquanto isso, vai crescendo Maranhão. Tchau.